Bom dia, pessoal do clube, tudo bem? Meu nome é Gabriel Gaiga, para quem não me conhece, sou advogado aqui em Poços, faço parte do clube, já fiz parte há um tempo atrás, voltei recentemente e eu vim aqui gravar esse vídeo para explicar um pouco melhor para vocês algumas das alterações que vamos ter agora nas relações trabalhistas a partir da publicação da medida provisória 927, que o governo preparou para trazer um pouco de algumas alterações nas relações empregador-empregados, certo? A medida provisória ela passa a ter vigência a partir do momento da publicação, então a partir de hoje já está vigendo. Ela tem, como toda medida provisória, ela tem um prazo de vigência de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Depois, se ela não for convertida em lei, ela perde a validade dela e volta a situação ser como era antes da edição da medida provisória, certo? Caso seja convertida em lei, ela vai ter, essas regras vão ter vigência até o final do, do estado de calamidade pública declarado pelo governo e já pré-aprovado pelo Congresso, certo? Para quem que se aplica essa medida provisória? Para todas as relações de trabalho, tá? Então, para todos os trabalhadores CLT, temporário, empregado rural e não empregado doméstico na parte que for compatível, certo? Principalmente na parte de recolhimento de fundo de garantia, hora extra e tudo mais, certo? O que essa medida provisória traz de mais relevante que vai mudar mais na relação de trabalho entre empregador e empregado? Ela privilegia muito mais o acordo individual por escrito, feito diretamente entre empregado e empregador. Então, as convenções coletivas perdem um pouco de força nesse momento e o acordo individual feito entre empregador e empregado passa a ter uma força bem maior do que tinha até então. Ela autoriza algumas medidas que podem ser tomadas durante esse período de vigência da medida provisória. O primeiro deles é o teletrabalho, chamado home office, trabalho à distância, trabalho remoto, certo? Ele autoriza que o empregador determine o teletrabalho, o trabalho remoto, desde que avisado com 48 horas de antecedência e o empregado assina um termo de responsabilidade sobre o material que está sendo fornecido para ele para fazer o trabalho. Isso é importante pelo seguinte: caso o empregado o utilize de forma incorreta aquele material, um computador, um celular ou qualquer aparelho que for disponibilizado para ele, ou qualquer aplicação, mesmo que ele já tenha um computador próprio e seja disponibilizada uma aplicação, como por exemplo hoje está muito usado o Zoom, o Slack, para fazer comunicações entre as equipes, ele se responsabiliza por todos os atos ilegais ou incorretos que ele pratique durante esse período, certo? Um outro ponto importante é que o uso de aplicativos e programas de comunicação, como esses, o Slack, o Zoom, fora da jornada de trabalho, não vai ser considerado como tempo de trabalho da jornada, certo? Então, não vai ser considerado como hora extra ele ficar trabalhando, se ele utilizar em casa fora desse período de jornada, certo? O segundo ponto que a medida provisória traz é a questão da antecipação de férias individuais. Então, o empregador ele pode é, escolher que seja antecipada todas as férias dos empregados com comunicação de 48 horas. Ele não precisa mais comunicar com 30 dias, como previsto na CLT, certo? O que precisa ter nessas férias individuais? Ele tem que ter pelo menos 5 dias corridos, certo? É, as férias podem ser dadas antes mesmo de completar o período aquisitivo. Então, se o empregado tirou férias já nos últimos 12 meses, ainda está no período aquisitivo, ele pode tirar novas férias, pode dar novas férias e férias futuras. E como fica o pagamento dessas férias, em caso seja concedido ao funcionário? As férias, o valor das férias pode ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao início das férias. Então, começa a dar as férias hoje, tem que pagar até o quinto dia útil do mês que vem. Tá? E o terço de férias pode ser prorrogado até a data do pagamento do 13º, certo? Então, tem um diferimento do pagamento das verbas indenizatórias de férias e da verba salarial também, e fica mais tranquilo para o empregador. Caso tenha rescisão de trabalho antes do empregado ter cumprido essas férias ou ter recebido todos os valores devem ser pagos imediatamente no momento da rescisão, certo? O terceiro ponto é a concessão de férias coletivas, certo? Ela também exige uma comunicação prévia de 48 horas, mas não tem mais a necessidade
de ser comunicado ao sindicato, às autoridades com antecedência, certo? Então, ela pode ser concedida 2 vezes por ano, com um período mínimo de 10 dias corridos, previsto na CLT, mas é só comunicar os próprios empregados dentro de 48 horas. O terceiro ponto que a medida provisória traz, na verdade o quarto ponto, é o aproveitamento e antecipação de feriados, certo? Então, todos os feriados que não sejam religiosos podem ser antecipados e contados como dias de dispensa aqui durante esse período para serem compensados posteriormente, certo? Outra solução que também trouxe a medida provisória é a questão do uso de banco de horas, certo? O banco de horas ele pode ser feito por acordo, mas tem que ser um acordo escrito também com o empregado ou com o sindicato, certo? E ele pode, para que o empregado durante esse período ele tem uma compensação das horas não trabalhadas, então ele pode vir compensar depois, só que esse prazo tem que ser no máximo até 18 meses do fim do estado de calamidade. Então, se mantiver essa determinação dos 18 meses do estado de calamidade, desculpa, até o final do ano, teria 1 ano e meio, até o fevereiro de 2021, até o meio de 2022, para que o empregado compense as horas que ele ficar sem trabalhar durante esse período, ficando mantido o limite de 2 horas extra jornada, com um total de até 10 horas por dia, certo? Não pode fazer o empregado trabalhar mais que isso, sob pena de responsabilização e cometer alguma ilegalidade, certo? Um outro ponto que a medida provisória trouxe foi a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, certo? Então, ele suspendeu os exames periódicos, exames médicos, exceto os demissionais, ou se o médico do trabalho tiver uma recomendação em contrário, certo? O exame demissional ele não vai ser dispensado de fazer caso o empregado tenha feito um último exame ocupacional em menos de 180 dias. Então, se nos últimos 6 meses o empregado fez algum exame periódico, ele não vai ser obrigado a fazer, não vai ter necessidade de fazer o exame demissional, certo? Também ficou suspenso durante esse período os treinamentos periódicos, podendo ser realizados à distância, e as atuais CIPAs podem ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública, certo? Então, caso tenha o vencimento do mandato, o vencimento da indicação, elas podem ser mantidas até o final do estado de calamidade pública. Um ponto que está causando bastante polêmica aí, que estão discutindo isso bastante, é a questão da suspensão do contrato do trabalho por até 4 meses. A medida provisória ela diz que o empregador tem a faculdade de suspender o contrato de trabalho por até 4 meses, mas a condição para isso é que ele forneça um curso de qualificação profissional online para o funcionário e não deixe de pagar os benefícios que o funcionário já tem, certo? Então, durante esse período, ele não pode até deixar de pagar o salário, mas ele tem que ter um valor, desculpa, vou começar de novo. A suspensão do trabalho pode ser durante até 4 meses. As condições são que tem um trabalho, um curso de especialização online para ele fazer, os benefícios têm que continuar a ser pagos e pode ser convencionado entre as partes uma verba compensatória mensal, que não vai ter natureza salarial, certo? Então, ele pode não pagar o salário, mas pagar um valor, uma ajuda de custo, mais os benefícios, como plano de saúde ou algum outro benefício que a empresa já dê. Esses benefícios têm que ser mantidos e dar o curso de qualificação profissional online para o empregado fazer durante esses 4 meses, certo? O outro ponto que a MP traz é o diferimento do recolhimento do FGTS, certo? Então, o FGTS dos meses de março a maio de 2020 foi suspenso. Eles vão poder ser pagos até 6 parcelas, sem encargo a partir de julho, certo? Então, as informações relativas a essas competências devem ser declaradas até o dia 20 de junho, e caso o contrato de trabalho seja rescindido, todo o valor em aberto deve ser depositado, bem como a multa de 40% quanto cabível. Então, apesar de você não ter que recolher esse valor agora, poder postergar mais para frente, caso tenha rescisão do contrato de trabalho, o valor tem que ser pago de imediato e quando couber a questão da multa do FGTS também deve ser recolhido, certo?
Normas coletivas, tá? As normas coletivas que estão já vencidas ou que venceram nos próximos 180 dias vão ser prorrogadas automaticamente, tá? Pelo prazo de 90 dias, além desse prazo. Para acabar aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, já estamos aqui com mais de 10 minutos, outros pontos que são interessantes aqui. O coronavírus não será considerado como doença ocupacional, certo? Então, o que, que implica isso? O empregado que for contaminado com coronavírus e tiver afastado em razão do coronavírus, ele vai entrar como uma doença não ocupacional, certo? Então, sem obrigações adicionais, indenizações por parte do empregador, certo? A exceção disso é caso o empregado consiga comprovar que o coronavírus ele foi contaminado em razão da relação de trabalho, certo? Durante a relação de trabalho, ele tem um nexo causal entre a contaminação e o próprio trabalho, certo? E a medida provisória, ela trouxe também uma previsão de que todas as medidas já adotadas pelos empregadores até os 30 dias antes, então a partir do dia 23 de fevereiro, elas estão valendo, elas vão ser convalidadas, desde que não contrarie o que está previsto nessa medida provisória. Então, quem já mandou empregado para home office, já tomou alguma dessas medidas, elas vão ser convalidadas, não perdem a validade, elas estão valendo de acordo com a medida provisória, desde que não contrarie a própria medida provisória, certo? Uma outra questão que não trouxe, a medida provisória não trouxe uma previsão expressa e que foi muito comentada nos últimos dias, era a questão da possibilidade de redução do salário até 50% dos empregados, certo? Essa medida não veio nada previsto na medida provisória e ela não tem validade, tá? Então não pode fazer uma redução de 50% do salário dos empregados. O que a CLT prevê nesses casos é que, caso de força maior, o salário pode ser reduzido em até 25%. Só que há muita discussão se você pode fazer a redução só com comunicação individual ou não, porque a CLT prevê que qualquer tipo de redução de benefício de salário tem que ser feito através de acordo coletivo. Então, nesse caso, teria que ter um acordo coletivo com a categoria para poder fazer essa redução. Então, essas são algumas questões que vão ser debatidas. No momento, quem já perguntou a respeito disso, a orientação é para não fazer redução de salário, porque isso pode ser revertido lá na frente, vai abrir uma questão judicial bem grande para empresas que queiram tomar essa medida, e pode ser um ato perigoso que vai, no momento quando a gente vai voltar a toda essa situação, isso vai voltar, isso vai passar, essa crise vai passar, e ser uma possibilidade de o empregado requerer alguma verba trabalhista não paga durante esse período. Certo, gente? Esses são alguns pontos assim, rápidos. Aqui a medida provisória é um pouco longa, são vários pontos que foram tratados, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, eu estou à disposição aqui também para ajudá-los no que for possível. Espero que vocês estejam todos bem, e vamos nessa, vamos seguindo junto aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, um bom dia para todos.